Olá pessoal, então tá galera aqui com vocês. Então pessoal, um terço do ano já acabou e muita gente achava que agora as coisas iriam estar melhorando, enfim, começariam a melhorar. Só que lembram que no mês passado eu comentei pra vocês que falava-se muito, que muitas pessoas estavam dizendo que a partir do segundo quarto do ano, ou seja, o segundo trimestre, as coisas começariam a melhorar. Pois então, a verdade é que as coisas não melhoraram. E em termos produtivos, não se vislumbra melhoras, infelizmente. Por sinal, fala-se em uma maior falta de componentes e de mais aumentos ao longo do ano. Essa é a situação. Como nós costumamos fazer nesse quadro, vamos começar falando um pouquinho de geopolítica, de economia, para entender como é que as coisas estão funcionando, para podermos entender o que acontece com o preço do hardware. Então assim, atualmente nós estamos em um período, agora do ano, onde os balanços das empresas americanas são divulgados. Então o que acontece? As empresas divulgam os seus resultados e isso tende a impactar no mercado financeiro de uma maneira geral. Então o que acontece? Nós podemos ter oscilações um tanto bruscas no dólar, seja para mais, seja para menos, ou então ainda esse tipo de movimento brusco ele tende a ou causar uma euforia por parte de quem quer que baixe, ou vice-versa, assim como também ele causa um desespero quando sobe demais. Isso estamos falando de quem quer hardware no caso, né? Mas de qualquer maneira, não adianta se animar ou se frustrar muito. A questão é que é normal que possa vir a ocorrer alguma oscilação mais brusca nas próximas semanas, aqui nesse período agora entre abril e maio. Já sobre os pacotes feitos pelo governo Biden, ou Biden, se assim preferirem, que é o programa, enfim, o planejamento que ele fez de taxar mais as empresas, isso pode trazer um maior incentivo ao home office. Como assim? Exatamente, pelo seguinte fato, que as empresas daqui a pouco não vão sentir a necessidade, ou então vai sair muito caro, em função das taxas, enfim, da sobretaxação, em manter sedes em estados, em muitas cidades, em muitos estados. Consequentemente, é mais vantajoso contratar o funcionário manter apenas uma sede em um determinado local e contratar alguns colaboradores para o home office se não for um número muito elevado, por exemplo, em outra cidade. Ou seja, não se tem necessidade de se manter um escritório funcionando em alguma cidade com alguns poucos funcionários. É mais vantajoso ter esses poucos funcionários trabalhando em home office. Traduzindo, isso tende a aumentar uma demanda por hardware. E como nós sabemos que a distribuição dos produtos de informática, enfim, placas, processadores, enfim, realmente vem por exemplo, da China, de Taiwan, para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos é distribuído para os demais países aqui das Américas, o que acontece? Vai ser dada uma prioridade para abastecer o mercado americano para depois se distribuir para os demais países. Consequentemente, uma alta no preço do hardware, né, para os demais países. Agora, uma notícia que deve impactar muito no mercado de SSDs é que a fabricante de memórias NAND, a Physion, anunciou mais um aumento de preços. Pois então, ela já havia aumentado os preços esse ano e agora ela anunciou mais um novo aumento. E como vocês sabem, as memórias NAND, como já havia comentado ali, elas são usadas para fazer os SSDs, consequentemente, memórias NAND mais caras de novo, aumenta o preço dos SSDs. E se não bastasse isso, esse aumento no preço das memórias NAND, está começando, na verdade, uma corrida por SSDs e HDs para serem utilizados em mineração. Como assim? Pois então, se você não está antenado nas notícias, foi criada uma nova criptomoeda, a Chia Coin, e essa criptomoeda ela é minerada a partir de espaço de armazenamento. Bom, eu não preciso falar que em alguns lugares o preço dos HDs e SSDs
já triplicou. Então, não é preciso ser adivinho que deve ter um aumento considerável nos valores. Então, o que eu posso dizer para vocês é que o barato é agora. Falando agora de gabinetes, estes mantiveram-se relativamente estáveis nos preços. E é possível encontrar bons modelos abaixo dos R$300. Isso se você não fizer questão de ter a tampa lateral em vidro. Ou seja, modelos que usam tampa em acrílico é possível achar por menos de R$300. Agora, se você quer realmente algo mais refinado, utilizando vidro temperado, você tem que olhar acima dos R$300. Já com relação às fontes, elas apresentaram uma queda nos preços nas últimas semanas, agora principalmente no final do mês de abril. Então, em princípio, não é um item que deve ter maiores oscilações de preços nas próximas semanas. Agora, falando dos processadores, começando pelo lado da Intel, depois de um verdadeiro devaneio nos preços com a chegada da 11ª geração, foi aquela loucura de 7 por quase R$4.000, coisas assim. As lojas, inclusive, andaram subindo o preço dos processadores de 10ª geração, afinal a 11ª ficou tão cara que abriu um espaço para elas tentarem aplicar um preço mais elevado na 10ª. Só que agora, aparentemente, a 10ª geração ela recuou de preços. E até alguns modelos da 11ª também tiveram já uma redução dos seus valores. Então acontece que, com relação à 10ª geração, se pensarmos no i7 10700F, é possível encontrá-lo por menos de R$2.000, o que torna ele uma bela opção, seja para quem vai usar para trabalho, como para quem vai utilizar para jogos. Falando da 11ª geração, é possível encontrar esses processadores numa faixa de valores muito próxima ao que vinha sendo praticado pela linha de 10ª geração. Mas, de qualquer forma, a 10ª geração segue tendo um melhor custo-benefício, já que, para utilizar os processadores de 11ª geração, é necessário utilizar placas-mães mais caras. Falando da 9ª geração, os valores até que caíram um pouco, mas não a ponto de justificar a compra, pois caíram apenas o preço dos processadores. Mas assim, se o orçamento estiver muito apertado, é interessante ficar atento às promoções que podem vir a acontecer com os processadores de 9ª geração. Agora, vindo para o lado da AMD, os preços seguem inabaláveis, seguindo aquela velha história que determinados modelos, como por exemplo o 5600X ou até o 13300X, esses processadores mal param nas prateleiras. Em outras palavras, eu não acredito em um aumento de preços da linha AMD de processadores, isso num período de curto prazo. Mas uma redução está mais que improvável que aconteça. Sobre as placas-mãe, isso no lado da Intel, surgiram muitas placas Z490 novas no mercado, justamente para suprirem essa demanda inicial da 11ª geração, já que no momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, as H510 e B560 ainda não chegaram ao Brasil. Então as Z490 acabam sendo a opção acessível para esses processadores. Só que tem um detalhe, né? Nós estamos falando de placas que custam mais de R$1.200. Já as novíssimas Z590, elas estão rompendo fácil a barreira dos R$2.000. E sinceramente, elas não trazem avanços que justifiquem a compra perante uma Z490. Mas enfim, isso é um assunto para um outro vídeo. Agora, as H410 e B460, elas mantêm os seus valores ao menos nesse primeiro momento, pois possivelmente as futuras H510 e B560 devem vir com um novo patamar de preço, ou seja, elas vão vir estipulando um novo patamar,
claro, mais elevado. E tem que lembrar uma coisa, H410 e B460, elas não são compatíveis com os processadores Core de 11ª geração. Já sobre as placas-mãe de 9ª geração, como eu já havia comentado antes ali quando eu falei dos processadores, as placas elas estão mantendo a mesma faixa de preço das placas dos processadores de 10ª geração. O que então faz que, de certa forma, a 9ª geração acabe sendo um mau negócio quando comparada com a 10ª. Então, porque o kit fica, somando processador e placa-mãe, o valor fica perigosamente próximo. Então o que acontece? E com um detalhe, né? Um valor muito próximo, sendo que do i3 até o i7, perde-se o hyperthreading, se você optar pela 9ª geração. Vindo para as placas-mãe para processadores AMD, aqui o cenário segue igual ao dos processadores AMD, ou seja, não temos oscilações de fato nos preços. E nós temos as A320 com valor oscilando entre 400 a 500 reais, e temos as A520 partindo dos 500 reais até absurdos R$1.000. Pelo amor de Deus, não pague R$1.000 numa A520, isso é loucura. Na verdade, pagar mais que R$500 numa A520 é loucura. Então assim, ó, o melhor custo-benefício ainda segue sendo as B450. Só que tem um detalhe, está começando a surgir algumas placas B550 abaixo dos R$700, que talvez, dependendo do processador que você vai utilizar, talvez possam vir a merecer sua atenção. Agora, no âmbito geral das placas-mãe, convém falar que é previsto um aumento dos preços das placas-mãe. Isso deve ocorrer já nos próximos meses, ou seja, não dá para ficar esperando muito se você quer comprar a placa-mãe, não dá para esperar muito. Falando agora de memórias RAM, já está difícil encontrar 8 GB de memória por menos de R$350. E a tendência é que o preço siga aumentando aos poucos, uma vez que a produção das fábricas está baixa e existe a necessidade de se fabricar memórias DDR5 que estão chegando aos servidores. E isso, de certa forma, impacta a produção das DDR4. Chegando agora na pior parte, que são as placas de vídeo, eu não tenho nem o que comentar, pois o que chega nas lojas, apesar da loucura dos preços, é vendido. E é bizarro dizer que tem pessoas achando barato R$5.000 em uma RTX 2060. Tipo assim, não é barato. Só que uma 1650 do modelo normal, ou seja, nem do modelo Super, já está sendo vendida por mais de R$3.000. E uma 1050 Ti já está encostando, passando inclusive os R$2.000. Inclusive, a clássica RX 560 já passou dos R$1.300. Então hoje, placa de vídeo barata virou a GTX, a velha GTX 750 Ti, que aparece em já algumas lojas sendo vendida por R$1.000. Então, sobre placas de vídeo, infelizmente devemos seguir em um cenário de piora, pois o gap de preço ele sempre acaba sendo preenchido por alguma velharia. E sinceramente, se você não usa placa de vídeo para ganhar dinheiro, a recomendação é que você compre um Xbox Series S, que é a melhor opção em termos de custo-benefício para você jogar. A verdade é que, sinceramente, eu tô me sentindo como se eu estivesse gravando, talvez se não for uma das piores, mas talvez a pior e mais negativa edição desse quadro desde que eu comecei ele. E eu realmente gostaria de estar trazendo notícias melhores aqui para vocês, mas essa é a realidade que o mercado está apresentando. E eu fico muito chateado de ver, enfim, canais falando que o preço de tal item ou que o preço de tal placa está excelente porque o desempenho dela
é não sei qual e é melhor que de não sei qual outra. E que o desempenho que não é assim, ó, pessoal, não é o desempenho da placa, não importa qual ela seja, mas ela não vale o que está sendo cobrado atualmente. O preço das placas de vídeo atualmente só vale para quem está ganhando dinheiro com isso. Pensem nisso, por favor. Então assim, ó, se você já tem um PC, um computador mais velhinho, e está pensando em fazer um upgrade nele, não compra placa de vídeo pensando em melhorar o desempenho da máquina com placa de vídeo. Faça um upgrade de CPU, placa-mãe, memória, porque isso vai te trazer mais longevidade no seu investimento. Levando em conta que com uma CPU, né, um processador, ele demora muito mais tempo para ficar obsoleto do que uma placa de vídeo. Por isso, para quem vai utilizar o PC apenas como uma forma de lazer e que não tem dinheiro sobrando para isso, o computador não é o melhor investimento atualmente. É necessário ver o computador como uma ferramenta de trabalho e não sair embarcando, enfim, em qualquer hype ou youtuber que fica dizendo: ah, você tem que atualizar o seu PC porque senão tal jogo não vai rodar. Ou então, ah, você tem que atualizar, se você comprar tal placa, você vai rodar tal processador, tal placa, enfim, você vai rodar 5 FPS mais rápido com tal jogo. Assim, ó, comprar PC, comprar computador, atualmente, como eu falei, só é válido para quem vai ganhar dinheiro com ele de alguma forma. E aí, pessoal, o que você acha de tudo isso? Deixa aqui nos comentários. Por hoje é só. Inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!